consegui falar boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a lei da adoração. A Lívia falou sobre a lei divina ou natural, né, Lívia? Eu só vou dar uma relembrada, porque a lei divina ou natural, ela explica sobre as leis e a ação dessas leis divinas no universo, né? Que conduz, então, todo o processo de equilíbrio do universo de nós, espíritos, habitantes, seres inteligentes deste universo, né? Criados por Deus. Então, é o livro terceiro, As Leis Morais, né? E a questão 614 deste capítulo 1 do livro terceiro, do livro dos Espíritos, fala. Item 1, caracteres da lei natural. 614 é a questão onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que se deve entender por lei natural? Então, quando Kardec se preocupou em tratar deste assunto, ele queria, então, trazer para nós essa divisão que ele didaticamente preparou para que entendêssemos toda a ação divina como um processo tão imutável e tão resolutivo em termos de equilíbrio, né, do processo universal e de nós, seres, agindo neste processo universal, tão imutável quanto o próprio Deus que a criou. Então, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer ou não, e se ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, nesse processo, lembrando que o que a Lívia tratou, a questão seguinte diz: a lei divina é eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, a questão 614 e 615 nos coloca na posição de que as leis divinas não vão mudar. Elas são o que são e são como são para o nosso progresso, para o desenvolvimento e a evolução do espírito. Nós, espíritos, seres inteligentes, habitantes deste universo, né? Então, o que precisa mudar? Essa é a pergunta. Quem é que precisa mudar? Quem é que precisa se ajustar a essas leis? Nós, né? Nós, espíritos eternos. E só vamos fazer isso através do processo, né, de vidas sucessivas, ou seja, da reencarnação. E utilizando o próprio livre-arbítrio que foi nos dado, porque se formos na qualidade de espíritos criados simples e ignorantes, progredindo ao longo, né, deste processo pós-criação, e nós vamos nos ajustando e entendendo cada vez mais esta lei. E aí, nessa questão seguinte, relembrando isso que a Lívia falou no início, Kardec, então, dividiu em 10 leis. Vocês estão lembrados, né? A primeira das divisões que Kardec fez foi a lei de adoração. E é ela que nós vamos tratar hoje, tá? E aí nós vamos, então, após todo esse processo de entendimento da lei divina e natural, vamos ao capítulo 2, a lei de adoração. Finalidade da adoração. Então, dentro dessas 10 divisões, que são, assim, didaticamente muito compreensíveis, a primeira é a lei de adoração, que aí nos reporta a questão 649. Em que consiste, na verdade, antes dessa colocação, eu queria colocar a questão 650, antes mesmo do que consiste a lei de adoração. A lei de adoração, se nós formos pensar, quem é que nós vamos adorar? Quem é que nós deveríamos adorar? E por que adorar? Com certeza, é o nosso Criador, portanto, Deus. Então,
Kardec pergunta aos espíritos superiores: a adoração é um resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Então, se a primeira lei didática que Kardec propõe para entendermos as leis divinas e naturais é a lei de adoração, ele pergunta: ela é inata a nós espíritos ou alguém nos ensinou que nós precisamos adorar a Deus? O que vocês acham? Ela é inata, nós sabemos de forma, entre aspas, inconsciente desse ser supremo, e aí passamos a ter, sabendo que ele existe, passamos a ter este vínculo com ele, e a adoração é o resultado disso, desse vínculo com Deus, ou alguém nos ensinou algum dia? Segundo eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Inato e alguém nos ensina. Veja, se a gente fosse reportar a época das nossas primeiras encarnações, eu adoro falar, né, da era primitiva, eu gosto porque a gente acaba entendendo muito o processo da evolução do espírito, né? A partir das primeiras encarnações, então, como espíritos, né, desenvolvendo a inteligência, saindo do instinto, passando para a inteligência. Então, nas primeiras encarnações, como espíritos, já como espíritos, mas ainda rudimentares, quais são as primeiras impressões que nós temos? As primeiras impressões que as primeiras civilizações, quando já estávamos agrupados em civilizações, em sociedade, e aí entrando já num progresso efetivo de conforto, de moradia, de sociedade, de descoberta de formas de conforto, nós percebíamos que existia algo superior. Então, como? Tudo aquilo que o homem não conseguia criar. Então, as primeiras civilizações percebiam o sol, a lua, a chuva, os trovões. Nós não entendíamos isso. Então, passávamos a dar uma divindade a esses processos. Então, víamos que, por exemplo, o sol ficava num determinado período. Depois vinha a noite. Com a noite, a gente visualizava a lua. Então, vinha a chuva, as nuvens, os trovões, tudo que processos que a gente não tinha influência direta. E essa influência era de alguém. De quem? Desse ser superior. Então, como éramos ainda rudimentares em inteligência e compreensão, e ainda tínhamos muito instinto, esse sentimento de algo que comandava aquilo que nós não conseguíamos comandar, passamos a ter um vínculo, né? Então, esse vínculo era o início dessa relação com Deus, nosso Criador. Só que nós éramos muito rudimentares e já tínhamos a habilidade de escolhas. E aí, a ideia das primeiras civilizações era de que havia vários deuses. Então, a primeira impressão das primeiras civilizações era politeísta, porque éramos impressionados por um trovão, por um sol, por uma lua, por um... né? Então, passávamos a dar a cada uma dessas potencialidades, esses atributos da natureza, como Deus. Então, eram deuses, né? Então, essa adoração, a princípio, inata, porque percebíamos que era algo superior a nós, era politeísta. Né? Então, essa compreensão de um único Deus veio só com os hebreus e Moisés. Né? Então, veja que as primeiras civilizações fizeram muito culto e muita adoração a deuses. Que aí eles passaram, à medida que foram desenvolvendo a sua habilidade, a sua inteligência e as suas experiências, porque aí já migraram espíritos de capela, já trouxeram suas experiências para nós terrícolas, e aí começamos a mesclar essa cultura interplanetária, entre aspas, e isso acabou fazendo com que eles dessem vários nomes, né, a esses deuses, além
da própria trovão, da própria lua, sol, e aí cresceram-se toda essa ideia politeísta e deram-se nomes a esses deuses, né? E acreditavam-se nesses deuses. Então, a partir dessa ideia, a nossa primeira adoração à divindade foi politeísta, né? Porque exatamente inata, daí respondendo a primeira questão, é um resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Inato porque nós percebíamos que era algo além da nossa capacidade de controle. Mas ensinado porque aí passaram-se então as gerações e gerações. Então, a resposta da Lívia é absolutamente plausível, porque aí passamos a ensinar as nossas gerações seguintes a fazer essa adoração, né? Então, o Kardec responde assim, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Aí os espíritos superiores responderam, sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger, né? Mas neste caso, como éramos rudimentares, passamos a ter a concepção de vários deuses só posteriormente, à medida que tivemos capacidade de compreensão, de desenvolver a nossa habilidade e inteligência, podemos perceber que aí não havia vários deuses, mas sim tudo era consequência de um único Deus, né? Aí, na questão 651, ele fala, e 652, Kardec coloca assim, pode-se considerar a adoração como tendo uma fonte na lei natural? Ou seja, exatamente por isso, Kardec colocou que era a lei da adoração a primeira da sua colocação das leis morais, né? Porque ela é o reconhecimento da criatura com relação ao seu Criador. E aí, sim, a gente coloca aqui a primeira pergunta que Kardec fala aos espíritos superiores, em que consiste a lei da adoração? Então, especificamente, o que é a lei da adoração? Hoje, com uma inteligência um pouco mais avançada, não a moral, mas a intelectualidade, nós podemos dizer e compreender a resposta dos espíritos superiores. A lei de adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, o homem aproxima-se de Deus, a sua alma. Então, na verdade, a lei da adoração, ela é absolutamente necessária e tem que estar liderando essa didática de Kardec como a primeira, porque é o nosso vínculo com Deus, né? E aí eu vou perguntar, hoje, como é que nós fazemos esse vínculo com Deus? Que nome nós damos esse vínculo a Deus, com Deus? Fazemos todos os dias. Uns fazem ela repetida, outros fazem ela espontânea, outros fazem um pensamento breve, outros fazem até uma extensão que acho que Deus faz assim. Ah, terminou? Né? Porque aí a gente coloca tudo, né? Tudo que a gente tem direito dentro de uma prece, né? Então, a prece, à medida que nós fomos desenvolvendo nosso intelecto e também a nossa moral, passou a ser esse vínculo mais próximo e mais elevado com Deus, né? Concordamos? Tanto que o Mestre Jesus, quando esteve entre nós, e aí na questão 625, Kardec coloca que, dentre os seres mais evoluídos moralmente, dentro da lei divina e natural, quem era? Aí os espíritos superiores respondem, na questão 625, é Jesus. E o próprio Jesus nos ensinou a elevar este pensamento a Deus. E aí ele nos ensinou a prece do Pai Nosso, né? Completa. E a gente faz até hoje. Eu uso ela, só que aí a gente tem que... aí dentro, com o Espiritismo, a gente aprendeu a raciocinar, né? Então, cada frase você fala, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou
praticando isso, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, vamos transformando essa adoração em obras, né? A prece nos vincula a Deus e aos bons espíritos e às equipes espirituais do bem, mas principalmente nos convida às obras. E aí, quando fazemos a prece, o que é mais importante? Ela ser um ato exterior ou um ato interior? O que mais agrada a Deus? Porque aqui Kardec coloca assim, que a prece, já na questão 658, ele coloca, a prece é agradável a Deus? Se é um meio de adoração, vamos dizer que sim, não é? É claro que ela é agradável a Deus, mas como ela é agradável a Deus? Sendo um ato exterior ou um ato interior? Nós estarmos falando uma prece, nos vinculando a Deus, e aí fazendo essa adoração, que seria igual a uma gratidão, é um ato exterior ou um ato interior? O que seria melhor de agrado a Deus? Aquilo que eu falo da boca para fora ou aquilo que vem do coração? O que seria mais agradável a Deus? Quando fazemos uma prece, a gente faz esse questionamento? Quando fazemos uma ligação com Deus, e aí praticamos essa lei de adoração, a gente consegue colocar este questionamento a ponto de dizer, eu estou fazendo esta prece com sinceridade. Ou, não, estou fazendo da boca para fora por hábito, né? Então, você tem o hábito de rezar? Ah, eu tenho. Faço Pai Nosso todos os dias. Mas eu penso o que eu estou falando. Eu me coloco na condição de estar fazendo aquilo que eu estou colocando na minha prece, né? Então, à medida que nós fomos evoluindo moralmente, entendendo as leis divinas e naturais, a gente vai depurando esta relação com Deus, esta adoração. E através da prece, os espíritos superiores nos colocam que a gente pode louvar, agradecer e adorar a Deus, né? Então, para Deus, qual seria a melhor forma de adorá-lo? Qual seria a melhor forma de agradecê-lo? E qual seria a melhor forma de pedir as coisas que nós sentimos necessidade? Né? Então, segundo os espíritos superiores, nas questões subsequentes, a melhor forma de adorar a Deus é a nossa sinceridade. Só que aí a gente vai voltar ao nosso ponto, e aí a gente pergunta, sou sincero, né? E aí a resposta é a melhor. Tem que ser a mais sincera possível. Aí a gente volta a um ponto muito interessante. Nós corrompemos essa relação com Deus. Quando? Quando a gente volta lá no princípio, lá nas nossas primeiras encarnações, as primeiras civilizações. A gente passou a usar a lei de adoração como uma barganha com Deus. Vocês concordam? Como é que a gente barganha com Deus, não é? A gente faz promessa. As primeiras civilizações faziam o quê? Sacrifícios, não é? Então, a gente usava essa forma de vínculo com Deus através da adoração, uma grande barganha. E o ser humano começou a barganhar muito, né? Então, os primeiros sacrifícios começaram a ser cruéis. A gente começou a barganhar com Deus usando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E a gente fazia o quê? Oferendas, né? Oferecia animais. Aí a gente achou que oferecer animal era pouco. Ai, meu Deus, Deus não vai querer animal. Não está me ouvindo, vou ter que oferecer mais coisa. Aí a gente oferecia sacrifícios de vidas humanas, crianças, né? Civilizações que ofereciam crianças inocentes de determinada idade, mulheres virgens, mulheres
princesas, mulheres puras, e aí a gente começou a desvirtuar tudo. Ou seja, nós corrompemos a lei de adoração quando oferecemos sacrifícios. E o corromper foi tanto que a gente começou a achar que o que a gente oferecia era pouco para Deus e começamos a oferecer mais e mais e mais, né? Até que o progresso veio e disse, espera, isso está contra a lei, contra os direitos humanos, né? Contra os direitos dos animais, contra os direitos da vida. E aí a gente começou a trazer isso para um rol de direitos, porque a gente ainda achava que poderia barganhar com Deus, utilizando N formas, N sacrifícios, que, é claro, isso está tanto no Novo Testamento quanto no Velho, viu, gente? O Velho Testamento chove das ideias múltiplas de sacrifícios em prol dessa barganha com Deus, dessa corrupção da lei da adoração. Nós conseguimos fazer isso, né? E só estamos redimidos porque a lei do progresso veio e disse, isso não dá para fazer mais. Não dá para sacrificar mais, não dá para sacrificar mais vidas, né? E aí a gente voltou para a prece, voltou para as promessas, né? E aí a gente faz aí uma caminhada de 300 quilômetros de uma cidade do interior para Aparecida, a gente sobe uma escadaria de joelhos, a gente carrega a cruz, né? A gente reza o terço 1000 vezes, fazendo N preces, né? A gente oferece que não vai mais comer doce, chocolate, tem que ser algo sacrificante, que vai rezar 20 Ave Marias, 20 Pai Nossos, sei lá. A gente continua barganhando, mas hoje sem usar os sacrifícios de vidas humanas. Então, o ser humano, ainda, apesar de termos desenvolvido a intelectualidade, a moral ainda fica no místico, né? Porque ainda não temos a fé raciocinada que uma humanidade pode vir a desenvolver, né? Esse é o destino da humanidade, uma fé raciocinada. O Espiritismo não traz essa fé raciocinada. Então, quando a gente ora pelo Espiritismo, tanto que o Espiritismo não tem uma prece, a gente não tem a prece modelo, né? Nós gostamos do Pai Nosso, gostamos da prece de Cáritas, mas nós tentamos entender cada palavra. Então, quando, por exemplo, a Cáritas fez a prece de Cáritas, que é lindíssima, belíssima, e é enorme, né? Então, com certeza, ao final, Deus já estava bocejando, e quando a gente falou assim, graças a Deus, ele falou, graças a Deus mesmo, né? Chega, que grande essa prece tua, tu é o poder, a glória, eu sei de tudo isso, né? Então, a gente ainda entende cada frase, se coloca dentro deste conteúdo com forma sincera. Esta é a verdadeira adoração a Deus. Mas a gente pode perguntar assim, mas Adriane, quem não ora? Quem não ora nunca? Qual seria a forma de adorar a Deus? Qual seria essa forma de levar o seu pensamento a Deus? O que vocês acham? Qual seria a forma que não fosse o pensamento que nos levaria a Deus? Seu comportamento, seu exemplo, suas atitudes, seu respeito aos animais, às plantas, aos próximos. Exato. O ato. Aí a gente volta ao nosso divino modelo, na questão 625, Jesus, né? Então, é o ato cristão, né? O ser piedoso, o ser bondoso, ajudar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, as suas obras. Então, as suas obras, na verdade, seria esse ato de adoração, talvez até mais que a nossa elevação diária através da prece, nesse vínculo com Deus, né? Então, o comportamento, a ação no bem é um produto maior e melhor neste processo de vínculo com Deus.
Porque aí nós estaremos praticando atos de benevolência. E esse ato de benevolência diz quem nós somos, né? Ah, mas a gente pode fazer, como é que Jesus falou, faça a bondade, mas não faça alarde sobre a bondade que fazes. Mas mesmo quando fazemos o alarde, nós fizemos uma boa ação. É um princípio, né? É uma ação inicial de sair de si mesmo, de sair do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E isto é a nossa verdadeira adoração a Deus, né? Quanto mais sinceros, mais desprovidos de interesse, né? Mais interessados no bem comum, aí estaremos ainda mais próximos dessa verdadeira adoração a Deus, né? Então, quanto mais sairmos de nós mesmos, praticarmos o bem, entendermos o bem e estarmos conscientes que o bem comum é o destino da humanidade e estarmos à frente, em ação deste processo, aí sim estaremos chegando nesse processo da primeira questão que Kardec coloca na lei moral, que é a lei de adoração, né? E aí, nesse princípio, entendemos que nós, espíritos, criaturas, fazemos essa relação com Deus, né? Prece, ação e prece, e aí vamos praticando o bem comum. E aí chegamos a Deus, certo? Quando chegamos nesse processo de lei de adoração, em que estamos sendo maximizados no nosso processo de sinceridade, nós vamos poder pensar assim: como criatura, meu processo de evolução me aproxima de Deus? Eu sou a sua imagem e semelhança? Né? Aí eu gostaria que vocês refletissem no sentimento sincero de cada um de vocês, né? Quando praticamos o bem, como nos sentimos? Né? Quando fazemos o bem comum, quando assistimos, por exemplo, documentários que a gente vê a ação humanitária corroborando com um país que acabou de sofrer um fenômeno natural, né, grave, como nós nos sentimos em colaborar para o bem comum dessa população? Isso nos importa, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu já ouvi muito, isso não me interessa. Isso é um problema deles, não é meu. Isso me dói profundamente, parece que está enfiando uma faca. Como não é um problema seu? Né? Quando a gente diz assim, estou correndo atrás da minha felicidade, ninguém é realmente feliz quando não existe alguém infeliz. Né? Quando existe alguém passando fome, quando ainda estamos em guerra, nós estamos dizendo, vamos sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas enquanto estivermos em guerra, um povo contra outro, uma política econômica contra outra, né? Um querendo o território do outro, né? Um limite demarcado, geográfico do outro, isso é um planeta de regeneração? Estamos regenerados? Estamos regenerando? Então, isso tudo são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, né? Ouvimos os outros, tudo bem, mas a resposta tem que ser nossa, do seu eu. Isso me faz feliz? Isso me satisfaz? O meu processo de adoração com Deus é só eu e ele, ou cabe todo mundo, ou cabe a humanidade, né? E mais que a resposta ainda mais profunda, como é que eu, no meu desejo de adorar a Deus, de ser grata a esse Criador, eu o atinjo ainda mais.
né? Porque se eu estou adorando a Deus, eu estou direcionando para Ele, eu atinjo Ele, né? Então, são respostas que eu gostaria de ouvir de vocês. Acho que já dá para a gente abrir para todo mundo. E aí, pessoal? Vamos lá, começa da prece. A Cecília fez uma carinha assim de, né? Como é esse nosso processo de lei de adoração com Deus, né? Fala, Cecília. Às vezes eu estou fazendo a prece e eu vejo que eu saí do pensamento, eu falo, não, 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 começo tudo de novo. Que eu falo, não, para, porque a gente, né, começa e vai para outros pensamentos, aí eu paro e falo, não, vamos centrar de novo, né? Porque a gente consegue, é o que a gente estava falando no começo, né, Lívia? A gente consegue fazer uma prece pensando o que você vai fazer amanhã na tua agenda, não é? Eu lembro que eu tive uma evangelizadora, eu pequena, e ela até ela é desencarnada já. Eu amo ela demais. E ela falava assim: não dá, gente, para fazer prece pensando que qual que é o próximo capítulo da novela. Tem que pensar na prece, na prece. Então, se ela não for muito longa, para não aborrecer a Deus, não tem uma música da Rita Lee que fala, né? A gente, para não deixar Deus aborrecido, a gente faz uma prece curta, né? Não, acho que é da Ana Carolina. E aí a gente faz uma prece curta, exatamente por isso, né, Cecília? Para a gente não se perder. Porque se a prece pode pedir, adorar, louvar e agradecer, teve uma hora que a gente já perdeu todo o processo, porque você está pensando na panela que ficou no fogo, na mãe que tem que dormir cedo, porque a mãe tem que acordar cedo, no filho que será que já foi dormir, já perdeu tudo, né? E aí, quando você vai ver, até Deus já desligou. Tudo é uma questão de treino, né? Até a prece é questão de se organizar, de ir tentando uma vez, duas vezes. Pode falar, Marlene, depois Joyce. Então, eu quando faço a prece, às vezes eu não esboço pela boca, e sim pelo coração, em pensamento e em sentimento. Exatamente. E esse sentimento o mais sincero possível, né? Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não posso ajudar financeiramente essas pessoas, mas eu posso desejar a elas o bem que eu quero para mim, né? E isso não é só com o pensamento, é com o coração, né? Então, você vê uma pessoa na rua, o que a gente chamaria de pena, a gente diria assim, Senhor, ampara, porque o que eu desejo, o bem que eu desejo a mim, eu desejo a ele. Espero que chegue a ele, né? É o coração, né, Marlene, falando muito mais. Com certeza, é o coração mesmo falando, e quando você vê essas reportagens assim drásticas, né, você fica impotente, porque você pensa, meu Deus, ajuda essas pessoas, porque são nossos irmãozinhos. A gente sofre com esses fatos. Sim, Joyce. Oi, pessoal. Desculpa que eu tô gripada para chuchu, mas quando você falou das religiões, né? Eu já passei por várias, eu já estudei várias. E, por exemplo, o budismo, eles ficam virados para uma parede e repetem uma palavra o tempo inteiro, né? Assim como o catolicismo, eles repetem as frases. Já os evangélicos não adoram as estátuas, né? E o interessante disso tudo é que eu cheguei à conclusão que a oração ela tem que ser realmente dirigida a Deus em agradecimento a tudo que a gente tem, né? Na realidade, a gente não sabe agradecer. Nós temos tudo, tudo, tudo. Às vezes é que nem fala um amigo meu, poxa, mas tem gente que vive com R$ 1.000 e você quer trabalhar mais, né? E aí você não olha aquilo que você tem, né? E é isso que eu acho que porque assim, eu não oro pedindo a Deus, eu me sinto envergonhada de pedir a Deus alguma coisa,
porque Deus me deu tanta oportunidade nos momentos mais difíceis da minha vida, as portas se abrem de uma forma assim assustadora. Pessoas que já passaram na minha vida me ajudam depois de 10, 20 anos em alguma situação que eu estou precisando. E é interessante isso, que parece que cai do céu, né? Aquela pessoa que você já conhece, que você não vê há 30 anos, e ela vem te ajudar. Então, eu me sinto envergonhada de pedir a Deus alguma coisa. Eu oro, assim, pela saúde, pela paz e pela tranquilidade, pelas pessoas que precisam, mas eu não tenho coragem de pedir para mim. Vocês acreditam nisso? É uma coisa, assim, que eu me sinto envergonhada porque Deus me deu tanto e eu tenho tanto, e eu quero voltar e fazer tudo igual novamente, entendeu? Porque eu acho que o que Ele me deu, eu tenho obrigação de dar para os outros, entendeu? É uma situação que a gente estuda, que a gente tem na mão, e tudo aquilo que Ele me deu, eu acho que eu tenho obrigação. Então, por exemplo, é engraçado quando falar, mas aquela pessoa está precisando. Você vai, que nem o meu filho participa de uma situação que é levar lanche e comida e material para o pessoal que está fora, né? Que está morador de rua. Você passa depois pelo lugar que eles deixaram as coisas, está tudo jogado no chão. É uma coisa que eu acho que nós espíritas, por mais que a gente peça ou faça em oração, eu acho que a gente precisa também orientar. Então, uma forma, né, da gente orar por essas pessoas que precisam é orientá-las também em relação a abrir os olhos para aquilo que eles estão tendo ou que estão passando, né? Muitas vezes eu não faço a oração, eu vou até a pessoa e falo assim: o que você está precisando? Você precisa disso, disso, disso. Olha, eu não posso contribuir com dinheiro, mas eu posso te ajudar a pensar uma ideia para você sair disso. Isso já é uma oração. Então, aquilo que você faz de coração é uma oração. O que agrada a Deus não é só orar, porque orar é muito fácil. É você descer do seu lugar e fazer aquilo que precisa. Então, a pessoa precisa de uma roupa, a gente vai, doa uma roupa. Não precisa dar uma. A gente dá a vara para ensina a pegar o peixe, né? Eu acho que é isso que a gente tem como espírita, é isso que agrada a Deus também. Mas eu me sinto extremamente envergonhada quando eu peço alguma coisa a Deus. Porque por mais que eu peça, será que eu tenho merecimento? E eu fico pensando nisso, sabe? Será que eu mereci essa semana ganhar esse presente de Deus? Então eu fico encolhida em mim e falo: a Deus, faça o melhor por mim. Esse que eu acho que é esse Joyce, oi, Deus é Pai, é lógico, ele é Deus é acolhedor, Pai, e Ele escuta todas as nossas fraquezas também, todas as ele nossas já sabe o que a gente precisa, necessidades. Lívia, ele não Mas precisa, não mesmo que a precisa gente, repetir, né? mesmo que a gente externe, Ele tem essa compreensão, porque como pai, Ele sabe que o filho tem ainda certas dificuldades, certas necessidades. Então, não se envergonhe, não. É, 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 por, é isso mesmo que a Adriane falou, é os momentos que a gente tem Para para ajudar. para estar com ele, para estar mais próximo dele, para que se justifique aquele Deus que nós tínhamos antigamente, que era um ser sentado num trono e ir lá e fazendo só julgamentos. Não, é um pai, é um amigo, é um psicólogo, é um compreendedor, é um ser magnânimo que nos compreende a todos, nossas até as É, piores dificuldades, né? A Marcinha levantou a mão. Fala, Marcinha. Eu ia dizer que eu não tenho a menor vergonha, muito pelo contrário. Quando eu aprendi na propaganda do Guaraná, não sei se vocês lembram, mas eu guardei aquilo demais, porque na época eu pedia para Deus que eu queria um namorado. Então aí eu aprendi e é gozado, né? Como a Lívia falou, então as minhas orações são de agradecimento, de
pedir proteção, pedir saúde, mas quando eu estou com alguma coisa, eu peço mesmo. Aí eu explico para Deus direitinho o que eu quero. Então, quando eu ia entrar no concurso que eu prestei 4 concursos para a universidade. E aí eu explicava para Deus direitinho o que eu queria. E eu dizia assim, olha, eu acho que eu vou passar nesse. Eu falei assim, e esse eu não quero. Mas o senhor me deu o que for melhor, porque tem que ter isso, 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 isso e isso, que é tudo que eu quero. E aí ele me atendeu, assim, exatamente naquele que eu não queria. E agora eu nunca me arrependi. Deus me deu o que. Hoje eu estou feliz. É isso que eu falo, foi isso que eu falei. Realmente você pede, mas o detalhe é que fica na mão dele a decisão, né? Porque muitas. Eu não E o fato, ele. ele achou que era melhor para você, Márcia. Não, E você não queria, né, Mar? Ele acertou em gênero, número e grau. Até hoje não. É por isso que eu confesso, porque ele sabe que eu confesso. Vocês lembram aquele filme de que Deus tirou férias? Com aquele. É, E aí ele Jim falou Carrey, assim, aí né? era Jim Carrey. Jim Carrey. Era, então, ele estava no lugar de Deus, que estava de férias, que eu acho mesmo que ele merece. Aí ele falou assim, bom, um monte de pedido de ganho na loteria. Aí o que ele falou assim, eu não sei o que Deus faria, mas eu vou deixar todo mundo ganhando na loteria. E aí todo mundo ganhou. Só que aí, o que aconteceu? Cada um ganhou uma partezinha, né? Ou seja, a loteria era não sei quantos milhões, tantos milhões ganharam. Então, era, né, aquela partezinha pequena. Mas R$2 para cada um. Ou seja, Ninguém pode reclamar, né? Porque pediu, e mesmo pedindo muito certinho, viu, Márcia? Muitas vezes o pedido sai ao contrário, porque a gente esquece alguma coisa, né? Mas ele não, né, Joyce? Ele não esquece. Eu acho que o mais importante dele ser magnânimo é que ele te dá, mas ele te cobra também em relação àquilo que você vai usar naquilo que você pediu. E a Então, sua por exemplo, necessidade, é a né? sua necessidade, mas o que você vai, através disso, propagar o bem para os outros. É interessante isso, né? Esse coletivo, né? O coletivo. Pai mesmo, né? É o que a Lívia falou, é pai mesmo, né? Você pediu isso bem, eu vou ver o que dá para fazer, né, Marcos? Deu isso aqui, Márcio. Olha, você pediu, deu isso aqui, tá bom? O mais interessante é assim, e agora qual põe na o que lista, você vai né? me recompor? Assim, o que você vai me devolver? Eu te dei. O que você vai me dar, né? Porque então, a nossa barganha com Deus, entre aspas, né? Então, mas existe outro lado. Então, a nossa contribuição também é exigida e naturalmente ela vai acontecer. Então, essa relação com Deus é maravilhosa, né? E às vezes a gente fala assim, puxa, eu pedi isso, mas ele me deu aquilo. Tá bom, senhor, tá bom, entendi, né? É que nem com pai e mãe também, né? Você fala assim, nossa, pai e mãe é um trem chato, né? Mas é quem fica com você lá 6 horas no processo seletivo, não é? Aí ele tinha falado assim para mim, mamãe, pode ir embora. Você foi embora? Nem eu, né? Aí, quando eu estava indo embora, eu falei, e ele ainda vai falar para mim, você devia ter ido embora. Mas aí, a hora que a gente estava indo embora, ele bateu nas minhas costas e falou assim, ai, mãe, ainda bem que você não foi embora. Aí você fala assim, tá vendo, né? Se eu tivesse ido embora, eu tinha perdido isso. É isso, gente. Então, é essa aí nossa lei de adoração, a primeira das 10 que Kardec propôs a respeito das leis morais, divinas e naturais que equilibram e regem o universo, guiado por esse nosso Pai. Muito bom, amiga. Bom, Marcinho, acho que aqui